Não temas, assim diz o Senhor. Versículo comentado temático. Jeremias 1:8. Olá, olá, Rose aqui. Graça e paz, família amada, comunidade linda. Um novo dia da nossa série Versículo comentado temático. E o tema deste mês é Não temas. Durante todo este mês, nós estamos caminhando juntos pela palavra de Deus, meditando em cada versículo, onde o Senhor nos ensina a não viver dominados pelo medo, mas fortalecido pela fé, pela sua presença e pelas suas promessas. Nós vamos compreender o contexto de cada versículo, entender o que Deus está falando e vamos aplicar essa palavra à nossa vida diária, para que ela se torne uma prática no nosso caminhar com Deus. E antes de começarmos, eu quero te lembrar de uma verdade que vai acompanhar, que tem acompanhado toda esta série. O medo perde força quando a presença de Deus é maior dentro de nós do que qualquer circunstância ao nosso redor. Então, abra o seu coração, esteja atento, esteja atenta à palavra e deixe Deus falar com você hoje. Vamos juntos para mais um versículo comentado temático. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua palavra com um coração ensinável. Sabemos que o Senhor continua chamando homens e mulheres para viverem o propósito que preparaste para eles. Mas também sabemos que muitas vezes o medo tenta nos impedir de dar o primeiro passo. Há pessoas que sentem que são incapazes, acham que lhes falta experiência, conhecimento ou coragem. Hoje pedimos, meu Pai, que o Teu Espírito Santo fale conosco através da vida de Jeremias. Ensina-nos que quando o Senhor chama alguém, também concede a força necessária para cumprir essa missão. Que este estudo desperte, meu Senhor, a coragem, a confiança e a disposição para obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 25, nós chegamos a um estudo onde Deus fala de alguém que tem medo da responsabilidade da missão. Jeremias não estava fugindo de um inimigo. Ele estava com medo daquilo que Deus o estava chamando para fazer. E quantas pessoas vivem exatamente assim? Não tem medo apenas das circunstâncias. Tem medo de não serem capazes, de não estarem preparadas, de fracassarem no propósito que Deus lhes deu. Vamos então, hoje, ler o nosso versículo comentado temático, que está no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 8. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Gratidão, Senhor,
por tua viva e eficaz palavras. Glória a Deus. Jeremias viveu em um dos períodos mais difíceis da história de Judá. O povo havia se afastado de Deus, a idolatria se espalhava, os líderes rejeitavam a correção, o juízo divino se aproximava. Foi justamente nesse cenário que Deus chamou Jeremias para ser profeta. Mas Jeremias reagiu dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Está em Jeremias 1:6. Ele não questionou o poder de Deus, questionou a própria capacidade. Sentia-se jovem, inexperiente e incapaz de enfrentar reis, sacerdotes e um povo endurecido. Então Deus responde com firmeza. Primeiro diz: não digas eu sou uma criança. Depois ele afirma: a todos a quem eu te enviar, irás. E finalmente declara: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Perceba que Deus não promete um ministério fácil, promete a sua presença, porque é uma grande verdade que Deus não chama pessoas capacitadas, Ele capacita as pessoas que Ele chama. Em vários momentos da Bíblia, Deus chama pessoas que inicialmente se sentiram incapazes. Moisés disse que não sabia falar. Gideão se via como o menor da sua família. Jeremias afirmou que era jovem. Em todos esses casos, Deus não respondeu exaltando a capacidade deles. Deus respondeu prometendo a sua presença. A mensagem deste versículo é muito atual. Nós vivemos em uma cultura que valoriza currículo, desempenho e autossuficiência. A Bíblia, porém, nos ensina que o verdadeiro servo de Deus aprende a depender dele. Que hoje você que tem um chamado, mas ainda não teve coragem de dar o primeiro passo, se sinta encorajado pela palavra de Deus, por esta mensagem de esperança, obediência e confiança na fidelidade do Senhor. Vamos então comentar este versículo frase a frase. E o versículo se inicia: não temas diante deles. Quem eram eles? Os reis, os sacerdotes, os falsos profetas, os líderes, as pessoas que rejeitariam a mensagem de Deus. Jeremias teria motivos humanos para sentir medo. Mas Deus lhe mostra que a missão não dependeria da opinião das pessoas. Quando sabemos quem nos enviou, deixamos de viver escravos da aprovação humana. Muito forte, glória a Deus. E o versículo continua: porque eu sou contigo. Mais uma vez encontramos a promessa que percorre toda a Bíblia.
Ela aparece com Moisés, com Josué, com Gideão, com Isaías, agora também com Jeremias. Deus nunca envia alguém sozinho. Sua presença é a maior garantia de que podemos continuar. E isso também acontece com você hoje, comigo. A presença de Deus é a maior garantia de que nós realmente podemos continuar, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os nãos que possamos receber. E o versículo continua: para te livrar. Observe mais uma vez, Deus não diz você não enfrentará oposição. E para Jeremias, para mim e para você. Ele não diz você não enfrentará oposição. Muito pelo contrário. Jeremias enfrentou perseguições, foi preso, foi rejeitado, foi ameaçado, mas Deus cumpriu sua promessa. Jeremias permaneceu firme porque Deus sustentou a sua vida. Livramento nem sempre significa ausência de sofrimento. Muitas vezes significa a presença de Deus no meio dele. E isso para nós é um grande aprendizado. Muito, não é verdade? Diz o Senhor, é a frase final. Esta pequena expressão traz segurança. A promessa não nasceu do desejo de Jeremias, nasceu da autoridade do próprio Deus. Quando Deus fala, sua palavra permanece. Ela não depende das circunstâncias, depende do caráter fiel daquele que prometeu, que é o nosso grande, maravilhoso, altíssimo Deus de maravilhas e Pai amoroso. Existe uma diferença entre sentir-se incapaz e ser incapaz. Jeremias sentia que não podia, mas Deus já sabia aquilo que faria através dele. Muitas vezes olhamos apenas para as nossas limitações. Deus olha para o propósito que Ele mesmo colocou dentro de nós. A pergunta não é, sou suficiente? A pergunta é, Deus é suficiente? E a resposta da Bíblia é sempre sim. Sempre sim. Né? Às vezes, nós colocamos as nossas dificuldades acima da força que Deus tem para nos dar. Né? Apesar das limitações que nós temos, e eu falo por mim, né, das limitações físicas que eu tenho, a dificuldade de estar sentada, de me movimentar, de lembrar, né, de memória que eu tenho hoje, eu preciso ler tudo que eu estou falando para vocês, eu escrevo tudo antes, né, e Deus ainda dá alguma direção durante o estudo, e a dificuldade da fala que eu tenho hoje, que eu gaguejo, e quando eu leio, eu gaguejo menos, quase nada, né? E a dificuldade de estar sentada, eu estou muito apoiada aqui, vocês podem ver as almofadas atrás, mas todas essas minhas limitações que poderiam estar me parando neste momento, eu não estou olhando para elas.
eu estou acima de tudo olhando para Deus, para a fidelidade de Deus. Este momento, este local que Deus me colocou para comunicar com vocês, para cumprir o ID dele aqui. E é isso que eu estou fazendo neste lugar, cumprindo o ID do Senhor com a sua palavra, levando a cada um de vocês, e que essas palavras cheguem realmente ao coração de muitas pessoas, não para valorizar a minha dificuldade de estar aqui, não, mas para valorizar o sacrifício de Jesus na cruz, porque nós fomos comprados com o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E pare para pensar, eu sou mãe. Quem daria um filho para morrer na cruz por cada um de nós hoje? E é essa fidelidade de Deus que nos acompanha. E é crendo nesta fidelidade que nós devemos dar o primeiro passo em direção a cumprir o que Deus colocou como missão em nossa vida. Vamos juntos cumprir o ID do Senhor. A lição central deste versículo, deste estudo, é que quando Deus chama alguém, a sua presença vale mais do que toda a experiência que essa pessoa ainda não possui. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Porque humanamente falando, mas Deus nos capacita para estarmos aqui, para você estar aí. Talvez Deus tenha colocado algo em seu coração há muito tempo. Servir, ensinar, evangelizar, perdoar alguém, recomeçar, assumir uma responsabilidade, mas você continua dizendo: eu não consigo, não estou preparado, há pessoas melhores que eu. Você continua fugindo para Nínive, fugindo para outra direção, não indo para Nínive. Continua fugindo de Nínive. Coloquei a frase errada, você continua fugindo de Nínive. Jeremias também pensou assim. Mas Deus não escolheu Jeremias porque ele era o mais experiente. Escolheu porque estava disposto a transformá-lo. Jesus continua fazendo o mesmo hoje. Deixe Deus transformar a sua vida e transformar pessoas através da sua vida. Vamos praticar este versículo, mas eu vou propor a vocês uma prática diferente das anteriores. Primeiro, escreva aquilo que você acredita que Deus tem colocado em seu coração, mas que você tem adiado. Pode ser uma decisão, um ministério, um pedido de perdão ou um passo de fé. Dar nome ao medo é o primeiro passo para enfrentá-lo. Segundo, troque a pergunta: será que eu consigo? Por como Deus quer me conduzir. Essa mudança de perspectiva fortalece a confiança, fortalece a sua missão. Isso é tremendo. E terceiro, escolha dar um pequeno passo de obediência ainda esta semana. Grandes jornadas começam com pequenas decisões. Não espere sentir coragem completa para obedecer.
Perdão. A coragem cresce enquanto caminhamos. Glória a Deus. 4. Ore pedindo menos autoconfiança e mais dependência de Deus. Quem depende apenas de si mesmo, logo se esgota. Quem depende do Senhor, encontra forças renovadas. E isso é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. E que a palavra de Deus que você ouviu hoje, que esse estudo maravilhoso que Deus trouxe para mim e para você, não fique apenas no seu entendimento, mas que desça para o seu coração e produza fé, paz e obediência na sua vida. Lembre-se que cada não temas que estamos estudando aqui não é apenas uma frase, mas uma revelação da presença, do cuidado e da fidelidade de Deus em todas as situações da nossa caminhada. Que você viva o que aprendeu hoje, colocando em prática a palavra do Senhor no seu dia a dia. E se esta mensagem falou com você, continue acompanhando a série, porque todos os dias Deus tem uma nova direção para o seu coração. E se esta mensagem, este estudo, verdadeiramente falou o seu coração, compartilhe com alguém que esteja enfrentando um medo de dar um passo de fé. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada porque tu não escolhes, porque o Senhor não escolhe apenas os fortes, os experientes ou os mais preparados. O Senhor chama pessoas comuns e realiza obras extraordinárias através delas. Ajuda-nos a vencer o medo da responsabilidade, que não sejamos impedidos pelas nossas inseguranças. Dá-nos coragem, Senhor, para obedecer a tua voz. E lembra-nos todos os dias que a tua presença é suficiente para cumprir o propósito que preparaste para nós. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando a série Versículo Comentado Temático. A cada estudo descobrimos que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações dispostos a confiar e obedecer. Guarde esta verdade. A sua limitação nunca será maior que o poder de Deus para cumprir o propósito dele em sua vida. Não temas. Aquele que chamou você também caminhará ao seu lado. Gratidão.